Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para mais um encontro, mais uma aula de filosofia, Filosofia 3, em que essa aula vai ser aplicada na turma da terceira série do curso Integrado em Agropecuária do IFRS Campos Rolante. Bom, então a gente está dando sequência aí os conteúdos desse componente, desse ano, terceiro ano. Já havíamos iniciado na semana passada com as reflexões acerca das transformações da modernidade, tá? E o que se entende por modernidade, né? Se entende aqui por modernidade esse momento histórico, né? Alicerçado em algumas ideias filosóficas que transformaram o Ocidente, né? Principalmente a partir do século XV, século XVI, e nos chega até muito próximo de nós hoje, né? Talvez a idade que é uma das divisões tradicionais, né, do período histórico, hein, que mais transformou o mundo, né, nesses últimos 500 anos. Todas as transformações, as grandes transformações que aconteceram no mundo ocidental foram muito influenciadas pelas ideias que afloreceram nesse período que nós chamamos de modernidade, tá? Na semana passada, a gente nós demos início, então, às primeiras características, as primeiras mudanças, os primeiros fatos históricos, né? Não somente esses fatos históricos, né? Mas esses traços, esses aspectos aí, esses acontecimentos, né? Que transformaram o Ocidente, né? Enfim, e os rumos da nossa sociedade, tá? É importante a gente lembrar, pessoal, eu sempre faço questão de dizer isso, né, não só na turma de vocês, mas nas outras turmas também, que quando a gente faz eu não sei se eu falei isso na turma de vocês, né, mas teve umas que, acho que principalmente nos primeiros anos eu falei, né, a gente precisa ressuscitar esses filósofos do passado para a gente compreender um pouco do presente, tá? A gente precisa voltar lá nas nossas origens, buscar as nossas raízes culturais, né, para a gente entender um pouco, né, do porquê que a sociedade é como é, das transformações que ela passou, dos movimentos que ela fez, e como que isso foi se sobrepondo a outras formas de ver e compreender o mundo, até chegar ao nosso tempo atual, né? E o exemplo que eu usei para simbolizar isso, né, foi uma atividade que talvez, certamente, alguns de vocês, mais para certamente do que para talvez, devem ter feito lá em alguma série dos anos iniciais do ensino fundamental, né, que é uma atividade chamada árvore genealógica. Já fizeram isso? Provavelmente já devem ter feito isso, ou sabem o que é. Se não fizeram, devem saber o que é. Lembram? Sabe o que é uma árvore genealógica? A árvore genealógica é aquela... é o resgate dos nossos antepassados, né? Então, você tem lá, você pode escrever o nome ou colocar a foto da pessoa, e aí faz ali um galhozinho, e daí desses galhozinhos coloca o nome do pai e da mãe, e daí do pai e da mãe sai mais dois galhozinhos de cada um, e vai lá o nome dos avós, e daí dos avós vai dos pais dos avós, e a árvore vai ficando cada vez maior, e cada vez mais gente vai aparecendo nessa árvore. O que a gente está fazendo aqui é mais ou menos isso também, tá? A gente está buscando as raízes, né, do tempo presente lá em outras épocas, para a gente entender um pouco do mundo como ele está hoje, tá? E aqui a gente vai retomar aí alguns dos filósofos, na aula de hoje eu vou apresentar que constituíram, então, essa árvore genealógica, né, que é a nossa existência cultural hoje. É talvez um dos troncos mais fortes, vamos dizer assim, né, dessa árvore genealógica, tá? Antes da gente ingressar propriamente no conteúdo da aula de hoje, eu gostaria de, como faço sempre, né, abrir espaço para perguntas, para dúvidas, para questionamentos, para comentários, algo que a gente possa, nesse momento aqui, esclarecer, tirar alguma pergunta de vocês. Alguns perguntaram antes, né, do início, mas, enfim, para os que estão aqui.
alguma questão, alguma pergunta? Nenhuma questão? Eu gostaria de nomear, né, então, os que estão nessa chamada. Isso também fica como registro, né, para a frequência de vocês, a presença nessa aula. Eu vou dizer o nome, né, imagino que seja esse o nome das pessoas que está no perfil aqui. Estou vendo agora o Gabriel, a Juliane, a Raquel, o Sandro, o Pedro, a Rafaela e a Camille. Tá? Então, esses estão presentes no encontro. Gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Certamente é um esforço a mais, né, que vocês estão fazendo, de poder assistirem no momento, né, em que a aula é transmitida, e isso é bem importante também. Para os que estiverem assistindo posteriormente também, né, eu diria que é para vocês assistirem do início ao final da aula, né, porque as informações, elas fazem a aula, ela faz um conjunto, ela traz um conjunto de informações numa sequência, né. Então, é importante vocês compreenderem, né, do início até o final. Tá? O nosso encontro tem mais ou menos em torno de 1 hora, né? Então, não adianta você pegar o fim, ou a metade, ou o começo só. É importante vocês iniciarem e assistirem até o final, né, para compreender o sentido, tudo em seu devido contexto, né, com sua devida explicação. Né? Eu procuro, pelo menos, fazer isso, né? Se não ficar tão claro, daí a gente precisa, né, eu preciso que vocês me perguntem, né? Mas, a princípio, então, eu vou seguir uma sequência, né, na apresentação que ela deve gerar, ao final, um sentido completo, né, da aula de hoje. Certo? Bom, então vamos iniciar. Eu vou fazer aqui a minha projeção. Enquanto vocês podem me interromper também a qualquer momento, podem fazer perguntas também a qualquer momento, né? Mas, por favor, falem, né? Porque eu não vou estar conseguindo visualizar mais o chat depois. Tá? Muito bem. Então, muito bem. A gente vai dar um passo a mais na aula de hoje, no campo da filosofia moderna. Nós teríamos muitos outros aspectos, né, para tratar, mas a gente vai fazer um recorte aqui. Né? E o recorte que a gente vai fazer tem a ver muito com o pensamento desse filósofo, que dá nome a um certo tipo de racionalismo, né, que é o racionalismo cartesiano, que é um filósofo, matemático, enfim, intelectual dessa época moderna, final do século XV, início do século XVI, que é o René Descartes. Tá? Depois eu falo um pouquinho mais da vida, né, particular dele, né, mas o tema da aula de hoje vai girar em torno, né, da maneira como ele compreende o que é o racionalismo. Tá? Bom, então a gente viu na aula passada alguns aspectos introdutórios sobre o que é esse mundo moderno. Tá? Se a gente pode resumir, né, o mundo moderno em algumas poucas palavras, a gente pode dizer que o mundo moderno é um mundo em que ele se constitui muito a partir da vontade própria dos indivíduos. Tá? Vou repetir, o mundo moderno, ele se constitui muito a partir da vontade e do uso da razão dos próprios indivíduos. Tá? Essa é uma grande característica do mundo moderno. Não que em outras épocas as pessoas não fizessem uso da sua própria capacidade racional, né? Mas o que tem no mundo moderno é um plus disso, né? Há uma maximização da valorização da capacidade racional dos seres humanos, tá? E tudo isso vai tendo seus desdobramentos em alguns eventos que geraram também, né, fatos, podemos dizer assim, fatos históricos. Né? Eu listei na aula passada, eu só quero retomar rapidamente aqui para vocês, 4 grandes aspectos. O primeiro deles é todo o movimento do humanismo renascentista. Né? E a gente viu na aula passada, né, que o humanismo renascentista vejam bem, é o renascimento, ou seja, uma palavra, quando algo renasce, a palavra renascimento quer dizer é um nascer de novo. Mas nascer de novo do quê? Né? Do foco
na dignidade humana, né? No humanismo, naquilo que mais caracteriza nós enquanto seres humanos, né? E o que mais nos caracteriza é a nossa própria condição de ser humano, né? A nossa capacidade racional, a nossa infinitude de possibilidades, né? As nossas imperfeições, né? A nossa capacidade de conduzir a nossa vida por conta própria, tá? Tudo isso, né, era o pano de fundo de toda a produção intelectual, cultural, artística desse movimento, que certamente vocês vão estudar mais em algumas outras disciplinas, né, em história e artes, eu espero, pelo menos, né, que vocês estudem isso, que gerou esse movimento cultural, artístico, chamado Renascimento, né. Todos os seus grandes artistas, né, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, e, enfim, todos os outros intelectuais e demais filósofos políticos, né, que viveram nessa época, todos eles tinham como grande pano de fundo, vamos dizer assim, né, esse foco na própria dignidade dos seres humanos, né. Um segundo aspecto, né, é a descoberta do novo mundo, né, e eu falava para vocês na semana passada que a descoberta do novo mundo é o contato com totalmente uma nova realidade. E ao se deparar com uma nova realidade, novas pessoas, novos povos, novas línguas, novas terras, um novo clima, tudo novo, tudo que os intelectuais da época produziam passou a ser, de certa forma, questionado. O tipo de ciência que se tinha na época passou a não ser mais tão válido, né? Diante da nova realidade que se apresentava, desse novo mundo descoberto, né? Não sei se essa é a melhor palavra, né? Descoberta do novo mundo, né? Mas esse grande encontrão que foi entre, né, os povos da América e os povos europeus, né? Esse grande encontro entre eles, né, promoveu assim uma série de mudanças, né, na mentalidade das pessoas, né? De ambos os lados, né? De ambos os lados, tanto dos povos nativos tradicionais daqui, como, né, dos europeus, né, que passaram a se deparar com uma realidade totalmente diferente, né? Lembra que eu mostrei para vocês, eu falei para vocês na semana passada, quando os primeiros descobridores encontraram os índios aqui, eles levaram índios, né, mostraram para o Papa, né? E o Papa se deparou com aquilo e achou aquilo, né, uma coisa muito estranha, muito esquisita, né? E a primeira coisa que ele disse, não, a gente precisa catequizar esses novos seres humanos, né? E aí você tem ali toda, né, vocês devem saber melhor do que eu disso, né? Toda a força, né, que teve o papel dos jesuítas daí, né, na cristianização desse novo mundo. Bom, então esse é um segundo aspecto. O terceiro aspecto, né, tem a ver com a própria reforma protestante, né? Aí de 1517, né, que é quando o Lutero prega as famosas 95 teses, né, na porta da sua igreja, contestando todo o poder, né, da Igreja Católica. E vejam que, mais uma vez, né, a reforma, ela valorizava muito essa questão da consciência individual, né, do cuidado, ou melhor, da valorização, isso possível pelas técnicas já disponíveis nessa época, né, que foi a imprensa, né, a possibilidade de você publicar em outras línguas, em grande quantidade, a Bíblia, né? E quando as pessoas têm capacidade de ler a Bíblia e fazer a sua interpretação, né, que era uma das teses defendidas pelo Lutero, no fundo você está fazendo o quê? Você está valorizando a consciência individual das pessoas. E todas as igrejas reformadas, né, vejam, ela é uma igreja protestante porque é bem o sentido que está na raiz da palavra, né? É uma forma de protesto. Protesto àquele poder que a igreja católica exercia até então nessa época. E o último aspecto, né, que tem a ver também, provavelmente, com todos os outros, né, é a ideia de que você precisa de uma nova ciência, tá? Uma nova ciência, porque as descobertas, elas estavam mostrando que esse universo, ele não foi só uma criação de Deus aqui no planeta Terra e de alguns astros à nossa volta, mas ele é algo muito mais amplo, e ele tem uma infinidade de conhecimentos, ou melhor, uma infinidade de fatos que podem ser conhecidos, mas que precisam então de uma nova ciência. Uma ciência muito mais ativa, né?
ativa no sentido de tomar a iniciativa de descobrir coisas novas, né? E muito assentada nesse modelo mecanicista, né? E a gente vai entender um pouquinho depois, um pouco mais disso na aula de hoje, porque o filósofo que a gente vai tratar, ele talvez é um dos principais pensadores que vai fundamentar esse novo modelo de ciência do mundo moderno, e que talvez esteja muito presente até o nosso cotidiano, até a nossa vida hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês vão logo identificar isso, tá bom? Bom, então isso é só uma revisão da aula da semana passada. Até aqui, pessoal, alguma pergunta? Alguém tem alguma questão? Algo que gostaria de perguntar, de descobrir, enfim, de não entendeu? Alguma manifestação, algo que vocês gostariam de perguntar? Alguém tem alguma questão, algo que gostaria de mencionar, pessoal? Senhor, nessa época o pessoal ainda achava que a Terra era o centro e o Sol e a Lua estavam orbitando a Terra, no caso, né? Sim, tem gente que acredita nisso até hoje, tá, Santos, né? Não dá para dizer, assim, que nessa época, né? Por isso que a gente tem que entender, assim, os paradigmas existentes, né? Então, desde a antiguidade, lá do Ptolomeu, né, lá do século II, III antes de Cristo, o modelo predominante, o paradigma predominante, né, de organização do sistema solar era a Terra no centro, tá? E os astros girando à sua volta. E isso faz muito sentido, né, pessoal? Porque, a princípio, né, se a gente parar e pensar assim no... vamos imaginar o seguinte, né? Quando vocês acordam aí de manhã cedo, né, o sol está num lugar, né? Hoje não, né? Porque, enfim, tem chuva. Mas o sol, de fato, ele apareceu no mesmo lugar, né? E ao final do dia ele está em outro. Bom, quem que se movimentou? Não fomos nós, né? Foi a impressão que a gente tem. A minha filha, né, que tem 9 anos, ela acredita nisso ainda, né? Ela tem dificuldade de entender, né, que nós estamos girando, que nós estamos numa alta velocidade, a mais de 100 mil quilômetros por hora, né? Porque é isso que acontece, né? As descobertas, elas, para a maioria das pessoas, elas dizem que nós estamos girando, nós somos uma grande esfera, né? Que está girando e faz dois movimentos, né? Ao mesmo tempo, movimento de rotação e translação. A minha filha está estudando isso em ciências, né? Ela fica totalmente confusa com isso, mas enfim. Então, esses dois movimentos, né? A gente sabe isso hoje, né? A maioria das pessoas não sabe, né? Elas, em virtude do tipo de ciência que nós temos hoje, dos meios disponíveis, dos instrumentos disponíveis. Dessa época, a gente não vai entrar nesses detalhes, né? Mas são todas dessa época moderna, o desenvolvimento, né, de telescópios, microscópios, todo um arsenal de instrumentos que possibilitou fazer experiências muito mais empíricas, né, do que essa da observação simples, assim, né? Olhar, se a gente ficar parado um dia inteiro no mesmo lugar, você vai ver que o sol de manhã está num lugar, o final da tarde está no outro, né? E aí vem a noite, e aí aparecem as estrelas e a lua, e elas, se você fizer isso, observar isso durante muito tempo, você vai perceber que eles vão estar em vários lugares diferentes. A impressão que se tinha é que eram esses astros que se moviam. Essa impressão a gente tem até hoje, né? Mas a ciência nos mostra que não, que é o contrário. Então, no mundo moderno, nesse ponto, sim, Sandro. É a partir do mundo moderno, a partir, então, de Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que são cientistas, né, aí do final da Idade Média, e mudança do mundo para o mundo moderno, que eles vão conseguir demonstrar, por meio de instrumentos, né, que o mundo não é essa forma que se acreditava até então, e que alguns até hoje acreditam, né, de que a Terra está parada, alguns acreditam inclusive que ela não é redonda, né, que ela é plana, né, como se fosse um planisfério, né, e que são as outras coisas que giram à sua volta, né. Isso está muito ligado, essa visão, essa compreensão da Terra, desse formato, ela está muito ligada assim, a certa ordem que tem por trás, uma ordem até mítica, né? De que a Terra é, de fato, né, um lugar escolhido por alguma razão sobrenatural, que as coisas aqui dão certo, né?
enfim, por uma vontade que não é, conhecida pela humanidade, né, coisas desse tipo. Né? Mas aqui nessa época a gente tem uma ruptura, né, desse modelo. Nós temos agora, então, a descoberta de que o universo é infinito, né, que existem vários sistemas, né, várias galáxias, vários sistemas solares, né, ou sistemas parecidos com o sistema solar. Né. Hoje a gente já está na iminência, né, pelas descobertas científicas mais recentes, desse descobrir que existem possibilidades de vida em outros planetas fora do sistema solar, né, melhor, fora da Terra, né, no sistema solar. Né. Mas, enfim, essa é uma outra conversa que a gente pode levar para um outro caminho. Mas o que precisa ser importante que vocês saibam aqui agora é que, sim, nós passamos por uma transformação no mundo moderno que era da visão geocêntrica para uma visão heliocêntrica. A Terra, no lugar do centro, é substituída pelo Sol ao centro e os outros planetas girando à sua volta. Tá, tá claro isso? Sim, sim. Muito bem. Então vamos começar com os conteúdos propriamente da aula de hoje, certo? Bom, então a gente tem que entender, né, que a primeira grande característica que existe nesse contexto aqui, nesse contexto aí do final do século XV até o século XVI, XVII aí, era uma série de incertezas sobre tudo que estava acontecendo, porque é um contexto de transição. Eu acredito que nesse momento agora, nós estamos hoje, junho de 2021, nós estamos também passando por um momento de transição. Nós não estamos sabendo identificar e não estamos sabendo nomear esse momento de transição. Né? A pandemia, certamente, ela vai ser um marco histórico, né, de transição. Em determinadas épocas acontecem fatos que as pessoas daquela época elas não conseguem ver, porque elas estão ali no meio do turbilhão de acontecimentos, mas que com o tempo, os historiadores, os filósofos, os intelectuais, eles vão nomear esse momento que nós estamos vivendo agora, eles vão dar nome a isso. Tá? Então, essa é uma ideia bem importante que vocês entendam. Essa época que a gente está estudando, esse contexto aí do final do século XVI, né, até aí século XVIII, metade do século XVIII, início do século XIX, os pensadores dessa época, eles não se proclamavam, nós somos os modernos. Né? Essa é uma característica, assim, foi só no século XIX, né, que se atribuiu a essas transformações todas aí ao chamado período moderno. Né? Mas lá nessa época, ali no final do século XV, 1490, 1510, esse contexto bem de transição da Idade Média para a modernidade, era simplesmente assim, era um mundo de incertezas. Tá? A gente sabia que as pessoas daquela época sabiam que estavam acontecendo transformações, mas eles não nomearam essa sua época, né, como uma determinada época moderna, né? Mas eles sabiam que eles estavam eles estavam fazendo uma transição daquele mundo medieval para o mundo moderno, né, para um mundo diferente, que é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje, né? Eu posso afirmar com muita segurança para vocês que eu jamais imaginava que, por exemplo, há 10 anos atrás, que a gente estaria fazendo o que estamos fazendo hoje, né? Transmitindo aula, fazendo atividades à distância, dessa forma, assim, né? Nós jamais imaginávamos um dia vivermos praticamente um ano, mais de um ano, usando máscaras, né? Todo mundo, pessoal, o mundo inteiro. Só agora os países, né, que começam a flexibilizar o uso da máscara, porque já massificaram a vacinação, né, coisa que a gente poderia ter feito já também. Somente nesses países agora que está sendo liberado o uso de máscara. Mas se a gente desse assim, um clique no mundo inteiro, tá todo mundo de máscara. A grande maioria da população ainda estava fazendo uso de máscara. No Brasil é obrigatório, há decretos, né, que estabelecem a obrigatoriedade do uso de máscara. Né? E a gente sabe que ela tem eficiência, né? Mas a gente não sabe como que vai ser nomeado esse momento, né, futuramente. A gente não sabe. Mas certamente estamos vivendo um momento de transição. Tá? Nessa época aqui, da Idade Média para a modernidade, essa é uma divisão
tradicional que se faz, ela é artificial, ela não é uma descrição natural das coisas, ela é artificial. Ou seja, alguém inventou essa divisão do tempo dessa forma, tá? Ela foi criada, ela não é natural, certo? Esse contexto de transição, ele era a grande ideia central era um momento de muitas incertezas, tá? Muitas incertezas. Então, como eu falava para vocês, né? A primeira delas é assim, vocês se imaginem, né? Como que... bom, então, se não é mais a Terra, o que é? Até todo mundo entender que era essa visão heliocêntrica, né? Ela era a mais aceita, né, gente? Imagine isso. Né? Imagine isso. Assim como nós hoje, né? Algumas pessoas podem achar absurda a ideia de que daqui para frente a gente vai fazer muito uso, né, de computadores para a educação. Né? Tem muita gente que não consegue fazer isso, né? Talvez não aceitou isso ainda, né? É mais ou menos o que a gente pode dizer que era com relação ao heliocentrismo, né? Não, mas não pode, né? Como que pode ser o Sol está parado e nós estamos nos movendo, né? Porque você olha para o Sol, de manhã ele está num lugar, à tarde está no outro. Vocês imaginem, bom, eu disse, né? Tem gente que acredita nisso até hoje, né? Que não é a Terra que está, que a Terra está parada e que é o Sol que está girando. Tem gente que acredita nisso até hoje, tá? Mas enfim, não vamos entrar nessa discussão. Enfim, essas características aqui, né? Todas elas que eu listei. E tem uma outra obra, e eu vou gastar um pouco mais de tempo e energia em determinado momento, que é essa aqui do Maquiavel. Já ouviram falar desse livro, O Príncipe, do Maquiavel? Provavelmente não, né? Porque, enfim, eu sou o professor que devia estar falando isso para vocês, né? Então, estou falando agora. Né? Maquiavel foi um filósofo que viveu nessa época, final do século XV, início do século XVI, tá? E ele escreveu esse livro chamado O Príncipe, e a gente vai mais adiante aprofundar um pouquinho algumas ideias desse livro, mas, enfim, em linhas gerais, o que esse livro diz, pessoal? Toda a tradição medieval, ela acreditava no seguinte, né? Quem seriam os bons líderes políticos? Quem seriam os reis? Pessoas muito cristãs, tá? Até isso entra em questão, até isso entra em crise, né? Até a ideia de que um bom rei é um rei cristão. E o Maquiavel vai mais longe, ele vai dizer assim, olha, na verdade, esse rei, um príncipe, um líder religioso, um político, talvez quanto mais cristão ele for, ele não vai ser um bom político. Ou mais ainda, não é condição necessária para alguém ser um bom líder político ser cristão. Né? Porque a ética da política é uma ética diferente da ética da religião. Tá? E aí as coisas começam a se misturar. Né? Eu vou dizer para vocês que até hoje tem pessoas que acreditam que bons líderes religiosos são pessoas religiosas. Né? Isso não é verdade. Né? O Maquiavel já dizia isso há 500 anos. Né? Às vezes, o bom político, ele não precisa ser um bom religioso. Ele pode ser as duas coisas. Né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, assim... Maquiavel não foi um cara famoso na época dele por priorizar muitas vezes a lógica ao invés da ética, muitas vezes? não sei se é lógica, né? Não sei se, né, se é esse... talvez seja isso que você está querendo dizer, né? Lógica, Mas talvez a razão, no caso. sim. É mais importante, com certeza. E o Maquiavel tem várias frases dele, né, que são assim, muito conhecidas, né, muitas vezes são descontextualizadas, né. Uma delas que talvez vocês já devem ter ouvido falar, né, que para um político, entre ser amado e ser temido, é melhor ser temido, né. Já ouviram essa expressão? Para um rei é melhor ser temido do que amado. Já ouviram essa expressão? Se ele... Eu acho que é um pouco parecida com uma frase que eu ouvi, era... Putz, era... Desde que me odeiem, desde que me temam. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Tem a ver um pouco com isso também.
Esse é o sentido, né? Não necessariamente você precisa ser uma boa pessoa para ser um bom político, né? Às vezes os bons políticos são pessoas, né, que não são tão boas assim, mas como políticos eles fazem o que precisam fazer, né? Bom, mas enfim, mais um traço, né, desse contexto, é um contexto de muitas incertezas, pessoal, né? É isso, essa primeira ideia que eu queria deixar bem destacado para vocês. É um contexto de muitas incertezas, né? Todos os intelectuais da época tinham muita clareza disso. Bom, e aí vem o filósofo da aula de hoje, né? Aí vem o nosso autor da aula de hoje. E aqui eu queria propor um exercício para vocês, tá? Estão vendo aqui a minha tela? Cada um agora, vocês podem escrever no chat, vocês podem falar. Tentem lembrar de um sonho que vocês já tiveram. Tentem lembrar disso. Todo mundo agora, vamos fazer um exercício. É cedo da manhã, podem se lembrar de algum sonho recente ou um sonho que vocês já tiveram, né? Mas tentem lembrar de um sonho que vocês já tiveram. Eu tenho um assim que eu sonhei mais de uma vez com esse sonho, depois eu vou contar ele para vocês. Mas eu queria que vocês pensassem nisso, né? Como que era? Todo mundo aqui já sonhou, né, gente? Todo mundo aqui já sonhou. Mas tentem lembrar como eram as impressões de vocês na hora do sonho. Tentem, façam esse exercício agora. Pensem em algum sonho que vocês tiveram, né? Sonho no sentido assim, né? Aquele sonho, não um sonho, eu quero, sei lá, fazer uma viagem para a Irlanda do Norte. Não, não é isso. Não é desejo, né? Sonho no sentido de desejo. Mas é um sonho assim que vocês foram dormir, né? E tiveram aquele sonho. Por favor. Se alguém se sentir à vontade. Como assim as impressões que a gente teve? Quando você estava sonhando, o que você estava sentindo? Desespero, eu acho. Tem sonho que vocês não podem falar, tá? Tem sonhos que vocês Tá, não podem falar aqui em público em função da hora e do espaço. se liga aí, Mas Trote. pensem assim, ó. Eu vou contar o meu e depois vocês podem contar algum sonho de vocês. Mas assim, ó, quando você estava lá no sonho, a hora que você estava assim, que você estava sonhando, né? O que você estava sentindo nessa hora? A pergunta não ficou a melhor possível, né? Mas que impressões vocês tinham? O que vocês estavam sentindo na hora do sonho? Eu, por exemplo, eu vou contar um sonho que me aconteceu mais de uma vez e que é meio assustador até, né? Eu não colocaria ele na categoria dos pesadelos, mas é um sonho que ele é recorrente, já me aconteceu com certeza 3 vezes, né? Olha, para você sonhar 3 vezes com a mesma coisa, pelo menos, é a única coisa que se repete nos meus sonhos. Né? Mas eu sonho que eu estou na casa dos meus pais moram aqui numa cidade próxima, num sítio no interior, e eu estou lá nesse sítio, é um dia nublado, mais ou menos como hoje, aqui em Passo Fundo hoje está um dia bem nublado, né? Até está um pouco chovendo, assim. O horário da tarde, 2h30, 3 horas da tarde, mais ou menos nesse horário da tarde, né? E cai um avião, né? Cai um avião bem próximo dali de onde a gente mora, né? Eu tive 3 vezes, com certeza, esse sonho, né? Então, esse foi um sonho que eu tive, um sonho que eu lembro, né, com muita clareza, muita nitidez, uma riqueza de detalhes, de sons, de cores, né? Eu tenho isso muito, muito nítido na minha mente. Mas eu queria ouvir um sonho de vocês agora. Alguém se encoraja em contar um pouquinho do seu sonho? Então, eu tava na rua, era de noite, bem escuro. Eu tava. A princípio eu não tava sozinho, mas teve uma hora em que eu fiquei sozinho e aconteceu uma coisa que eu precisava muito correr. Só que eu não corria. E aí foi batendo no desespero. E é muito estranho porque os meus sentidos ficam muito estranhos no sonho. Eu não consigo falar direito, a visão fica estranha, os sons parecem errados. Uhum. E não sei, eu não conseguia correr. E foi batendo no desespero e aí eu acordei. Sim, sim. Geralmente é um espaço curto de tempo que a gente tem em lembrança do sonho, né? Que mais? Isso. E geralmente são coisas muito fragmentadas também. E os lugares, eles são geralmente familiares, mas não iguais. É como se fosse uma mistura de vários lugares que eu conheço.
Sim, sim, sim. Tá. Alguém mais aí, pessoal, quer compartilhar um sonho seu? Eu sempre tenho um sonho que ele é muito recorrente, é sempre caindo de uma escada e daí acordo num susto, sempre esse. Tá. Temos 3 sonhos já para a gente analisar. O meu, do Sandro, e quem foi que falou agora? Juliane. 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 Algum outro sonho a mais aí, pessoal? Aqui em casa a gente tinha um cachorro assim bem bravo, assim, ele era um Rottweiler, ele era bem grande assim. Só que com nós ele era muito querido, assim, muito, ele sempre respeitava bastante gente. E eu não sei porquê, mas eu já sonhei mais de uma vez com esse cachorro, né? Que a gente estava aqui dentro de casa, na verdade, o resto da minha família estava nos quartos. E mas não era assim bem igual a minha casa, era que nem o Sandro disse, eu acho que é uma junção de outras casas, sei lá. Mas eu senti um corredor na minha casa, e isso não tem aqui. E ele era muito grande, ele era tipo um cachorro enorme, assim. E eu tinha que correr dele porque ele estava querendo me avançar, eu não sei por que a gente sonha isso, né? Mas Sim. e eu corria, assim. E daí logo eu acordava, não sei. Era bem estranho. Tu já teve mais de uma vez esse sonho, Rafael? Sim. E ele nunca avançou em mim. Só que eu não. Eu E no sonhei. sonho ele avançava ou não? Sim, ele corria atrás de mim pra Ah, me ele pegar. corria atrás de você, você tinha que fugir dele. Daí Sim, eu sim. corria assim ao redor da casa, mas e parece que era a minha casa, mas não era igual ela. Sim, 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 sim. Ótimo. Cara, e é muito estranho que não importa o que aconteça no sonho, tu nunca se pergunta, será que eu tô sonhando? Porque de vez em quando, sei lá, eu abro a porta do meu quarto no sonho e dá pra uma praia, sei lá. E eu não acho nada estranho. Eu penso, Sim, olha uma praia. sim, sim. Então, voltando para a aula, já temos aí. Alguém escreveu alguma coisa no chat? Eu não vi. Deixa eu ver aqui, onde é que mudou aqui o layout? Ah, tá aqui. O traçando com os fetiches dele. Eu já sonhei muitas vezes que caí em tanque cheio de cobras. Nossa. Então, o Gabriel, nós temos que o Gabriel escreveu, a Juliane, a Rafaela, o Sandro, e eu falei também um pouco, né, de um sonho que é recorrente também, que acontece. Bom, mas enfim, voltando lá para a nossa apresentação. O que esse exercício agora, de vocês pensarem no sonho de vocês, tem a ver com o René Descartes? Tem a ver com isso que o Sandro estava falando agora no final, e que, enfim, todas as falas de vocês também deixou muito claro isso. Né? Quando a gente está no sonho, eu vou fazer essa pergunta, mas vocês já indicaram que a resposta a essa pergunta ela é sim. Né? Quando vocês estão sonhando, vocês não têm a impressão de que lá no sonho é o que está realmente acontecendo? Vocês não têm a impressão de que o sonho é a realidade, o que a gente está vivendo aqui agora, para quando a gente está sonhando, não é a realidade? Exatamente, é muito difícil a gente se perguntar se aquilo lá não é real. Porque naquele momento o cérebro está totalmente convencido de que realmente está acontecendo. Exatamente, né? Exatamente. Ou seja, existe possibilidade, né, de nós estarmos agora, nesse momento, ser o sonho, né? E a realidade estar lá naquele sonho que nós vivemos, né? Como o Sandro disse lá, abriu a porta do quarto, tinha uma praia, talvez aquilo é a realidade, né? Ou como a colega falou ali que, acho que foi a Rafa que falou, né? Que ela estava na casa com o cachorro e ela tinha que fugir do cachorro, né? E as sensações que você tem naquela hora, elas são muito reais, não é verdade isso? Quando você está sonhando, parece que a realidade é a realidade do sonho, né? E que não é essa realidade que nós estamos vendo aqui agora. Bom, para vocês, quando vocês tiverem algum tempo, quiserem assistir um filme legal, é um filme bem longo, chamado A Origem. Já ouviram falar? É um filme com o Leonardo DiCaprio, enfim. Eu não sei agora se o diretor é o Martin Scorsese, mas até acho que não. Geralmente o DiCaprio faz filmes com Scorsese, mas né, com um outro formato. Mas nesse A Origem.
É um filme que ele mostra assim que no sonho existem graus, né, de profundidade, em que o tempo é diferente. Então acontece um acidente e o tempo do acontecimento do acidente, que é uma coisa super rápida, né? No tempo de sonho, os acontecimentos que acontecem no sonho, eles são bem mais demorados, né? Eles são bem mais longos, né? Aquele livro do Lewis Carroll, né, a história da Alice, também brinca um pouco com isso, né? Tudo que acontece com a Alice no País das Maravilhas, conhece a história da Alice no País das Maravilhas, né? Tudo que acontece com ela lá no País das Maravilhas foi num sonho que ela teve, né, no jardim lá de uma festa em que ela foi, e ela se escondeu e dormiu, pegou no sono, né? E aí aconteceu uma infinidade de coisas, né? Então o Lewis Carroll já tinha essa intuição, né, de que tem a ver um pouco com isso que a gente está falando na aula de hoje. Mas eu estou falando tudo isso, pessoal, para lançar para vocês esse desafio, né? O Descartes, vejam, o Descartes também percebeu isso, né? Deixa eu falar um pouquinho do Descartes primeiro, para depois a gente voltar a esse exercício aqui. Fiquem com esse exercício, com essa ideia, com essa ideia de que, com essa pergunta, né? Será que quando a gente está sonhando, os nossos sonhos não seriam lá no sonho o lugar da realidade, e o que nós estamos fazendo fora do sonho talvez seja a ilusão que a gente imagina que é o sonho? Tá? Fiquem com essa pergunta aqui agora e tentem lembrar dos sonhos de vocês. Bom, voltando então para as coisas mais teóricas, intelectuais, tá? Mas que vocês vão ver que elas vão se encaixar logo mais. O Descartes é considerado o pai do racionalismo moderno. Essa foto que vocês estão vendo aqui é um quadro, né, do René Descartes, tá? Na verdade, se escreve assim, ó, René, tem um acentinho, esqueci de colocar aqui, é René Descartes, mas a pronúncia é René Descartes, que ele é francês, né? Enfim, a gente tem que falar conforme a pronúncia. A gente pode dizer Descartes também sem nenhum problema, né? Mas na língua francesa, a pronúncia correta é René Descartes. O Descartes escrevia em latim, né? E ele estudou num colégio chamado Le Fleche. Vocês imaginem o melhor colégio da França dessa época, né? É o colégio jesuíta, né? E óbvio, eles ensinavam por latim, em latim, na língua, né? Eles não falavam. O francês era a língua corriqueira do cotidiano das pessoas, mas a língua em que se produzia era mais ou menos como hoje, né? Acho que eu já falei aqui isso para vocês, né? Não sei se foi nessa turma, mas a ciência hoje ela se faz na língua inglesa. As principais publicações são publicadas sempre no inglês, né? Porque é a língua que a ciência tem acesso hoje. É uma língua pobre, extremamente pobre. Tem gente que acha que a gente melhorou nesse mundo, que a gente evoluiu, né? Mas na verdade a gente piorou em muitos aspectos. Um deles, com certeza, é a língua, a grande língua, né? O inglês é uma língua muito pobre, né? Em em vários termos, né? Você precisa, assim, ele precisa ser muito bem explicado, né? Porque os termos, eles não têm tantos sentidos profundos, né? Mais complexos, mais amplos, como era, por exemplo, o grego e o latim, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito agora, né? Mas em latim, daí o nome do Descartes ficava Renato Cartesius, né? Por isso que vocês devem ter estudado em matemática, provavelmente porque ele era matemático também, o Descartes, além de filósofo, né? Os chamados planos cartesianos, né? Que são aqueles desenhos que vocês fazem, assim, né? Das linhas, né? As quatro linhas, né? Uma da vertical, uma da horizontal, né? Enfim, essa criação, né? Do chamado plano cartesiano é uma invenção desse que vocês estão vendo aí, né? O Renato Cartesius, que vem daí do sobrenome dele em latim, né? O chamado plano cartesiano. E do ponto de vista filosófico, né? Um dos filósofos que mais influenciou o pensamento do Descartes foi o Michel de Montaigne. E uma das frases mais conhecidas do Michel de Montaigne é que a gente vive num mar de incertezas, né? E aí o Descartes coloca como sendo a grande questão filosófica, né, essa última pergunta aí no slide. Os conhecimentos aprendidos, será que eles são seguros? Será que aquilo que a gente aprende na escola, na universidade, enfim, em cursos, em qualquer lugar que você aprende alguma coisa,
Será que esses conhecimentos eles são seguros, né? Porque vejam bem, vamos tentar colocar o Descartes, pessoal, porque ele vive exatamente nessa época aqui, ó, né? Vocês viram o ano que ele nasceu e o ano que ele morreu, ó. Ele morreu jovem, 54 anos. Na verdade, jovem para nós hoje, né? Uma pessoa com 54 anos na época era um ancião. Ele viveu bem esse contexto aqui de transição, final do século XV, início do século XVI. Não, final do século XVI, início do século XVII. Era um contexto que muitas incertezas pairavam no campo das reflexões, no campo da ciência, no campo da filosofia. Muitas incertezas, né? E aí o Descartes se faz assim, ó, não, mas quais seriam os conhecimentos que realmente nos dão segurança? Porque parece que os conhecimentos que nós aprendemos, eles não são seguros. Estão entendendo o que eu quero dizer? Vocês imaginem, tem uma nova ciência, mas que não é talvez bem aceita, tem uma nova filosofia política, que um cara maluco aí como Maquiavel está dizendo que a ética cristã talvez não seja melhor. Tem um novo mundo que foi recentemente descoberto, com pessoas muito diferentes, com línguas muito diferentes. A própria Igreja Católica, né, que era a grande asseguradora... deixa eu voltar lá, que alguém está pedindo para entrar. É um pouco atrasado, né, mas a gente vai permitir a entrada dele. Né? Oi, Leonardo, bom dia. Então, todo esse contexto, né, de incertezas que existia na época, o Descartes era, além de filósofo, ele também foi militar. Né? Acho que eu coloquei isso aqui adiante, né? Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E o Descartes serviu o exército, né, da França. Ele tinha terminado o ensino médio, a escola básica, né, lá que era esse colégio chamado Le Flèche, e ele foi servir o exército. E ali, nesse período, ele ficou 100 dias acampado no inverno. Pasme, pessoal, imagina, né, vocês ficarem 100 dias acampados num acampamento do exército, né, em que eles não podiam disputar nenhuma batalha, né, porque ninguém ia enfrentar o inverno, porque era muito rigoroso, né. Então os soldados ficavam nas barracas, nas tendas, né, e ficavam muitos deles, né, os mais propensos ao estudo, estudando, né, o que era o caso do Descartes. Então esses 100 dias que ele ficou no exército, que ele estava ali se esquentando em volta de uma lareira, mas sempre com a incerteza de que poderia a qualquer momento, né, eclodir um conflito militar, né, uma revolta, enfim, nesse contexto aí que ele produziu as suas principais reflexões filosóficas, né? E uma delas é essa aqui, essa máxima, né, do pensamento, ali atrás está o plano cartesiano, ó, está vendo? Ó? Isso aqui é um plano cartesiano, né? Ele era matemático também, aqui é uma caricatura, né? O nariz dele era grande, mas talvez nem tão grande assim, né? Mas foi nesse contexto, vocês imaginem, né, pessoal? Tentem reconstruir na cabeça de vocês. Um dia frio, com neve, você fechado numa cabana, em roda de uma lareira. Durante 100 dias, pessoal. 100 dias são mais de 3 meses. É um inverno, um período de um inverno. Né? Uma estação toda. Durante todo esse tempo, pensando em conhecimentos que ele adquiriu que talvez não tinham mais tanta razão de ser. Não eram mais conhecimentos seguros. Não eram mais informações precisas. Né? E aí, o Descartes, nesse período, nesses 100 dias que ele ficou nesse contexto, ele elabora, talvez, uma das frases da filosofia mais conhecidas e mais importantes e fundadoras de um modelo de fazer filosofia no mundo moderno, que é essa que vocês estão vendo aí. Essa em destaque no título do slide. Como eu disse para vocês, ele escrevia e pensava também em latim, e ele chegou a essa conclusão aí. Essa é a expressão máxima, né, da filosofia racionalista do Descartes. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais ela depois, mas essa é a ideia central. Penso, logo existo. Cogito ergo sum. Né? De tanto pensar, eu posso duvidar de todas as coisas. E mais, o método que ele cria é um método chamado o método da dúvida. Duvidem de tudo o que existe. Vocês podem duvidar de todas as coisas que existem. Duvidem de todos os saberes disponíveis.
tenho dúvidas com relação a tudo. E aí ele chegou à definição que está ali abaixo, né? Quanto mais dúvidas eu tenho, mais pensante eu sou. Quanto mais eu formulo perguntas para mim mesmo sobre os conhecimentos que eu tenho, mais pensante eu me torno. E aí ele chega, por uma expressão lógica, né? Eu posso duvidar de tudo, menos de uma coisa. Menos de que estou duvidando. Então, se quem duvida pensa, quem pensa existe. Dessa forma, eu penso, então eu existo. Eu posso duvidar, inclusive, da minha existência, né? Mas eu não posso duvidar de que eu estou duvidando. E é isso que assegura a minha existência, né? Voltando lá à ideia do sonho. Não importa se aquela realidade do sonho também é uma realidade. Ela existe também, né? Ela existe, vejam, ela não tem materialidade. É bem aquilo que vocês descreveram. Eu abro a porta, né, eu tenho uma praia no meu quarto. Eu tenho dentro da minha casa um corredor e um cachorro enorme, grande, né? Eu posso duvidar dessas coisas. Talvez elas não existam materialmente, mas elas existem na minha razão, no meu pensamento. Então eu posso duvidar que elas estejam erradas, né? Não tem uma praia na minha porta do meu quarto. Não tem um cachorro enorme dentro da minha casa. Não tem nem o corredor onde o cachorro corre atrás de mim, né? Mas eu posso duvidar desse sonho. Esse sonho pode não ser realidade, assim como a minha realidade que estou vendo agora pode não ser realidade também. Mas uma coisa, tanto no sonho como na realidade, é real. É a minha capacidade de pensar. E é essa minha capacidade de pensar que assegura a minha existência. Então, diante de todas as incertezas do mundo, diante de tudo que existe e está aí, eu posso duvidar de tudo. Eu posso duvidar que a Terra é redonda, eu posso duvidar que a Terra é plana, eu posso duvidar de que o Sol é o centro da Terra, eu posso duvidar de que um político cristão é o melhor político, eu posso duvidar de tudo. Eu só não posso deixar... o que assegura a minha existência é essa minha capacidade de pensar. Então, essa frase sintetiza e conclui o pensamento do Descartes. Quando eu penso, então eu existo. Penso, logo existo. Essa é a ideia central. Deixa eu só fazer um movimento aqui, pessoal. Então, essa é a ideia, né? Eu posso duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar da minha existência. Tá? Não sei se fui claro. Faz sentido isso para vocês? Eu esqueci de colocar as duas perguntas aí. Faz um pouco de sentido, mas para a gente conseguir trabalhar, estudar, enfim, viver, a gente tem que tomar algumas coisas como certas, né? Sim, Por exemplo, com a gente não certeza. pode duvidar o tempo todo de tudo que a gente está vendo, como se a realidade não fosse a realidade. Muito bem. Qual é que vai ser o guia para definir isso, então, Sandro? Se tu acertar a resposta a essa pergunta, você já entendeu o pensamento do Descartes e, por consequência, muito do que é o pensamento da modernidade. Eu não posso duvidar de tudo. Tem um momento que eu preciso confiar em alguma coisa. Da onde que eu vou tirar a segurança daquilo que eu vou confiar? Por? Quem que vai me dar a segurança em acreditar em alguma coisa? Talvez o método científico? O método científico é um meio para assegurar isso. Exatamente. O método científico é um meio. Ele é método. Método quer dizer caminho. Ele é o caminho para chegar à verdade. Onde está a verdade? Onde que eu sustento aquilo que eu acredito? Tu tem razão. Tem algum momento que eu vou ter... não, peraí, é aqui. Eu vou parar aqui. Daqui não posso duvidar mais. O que é? Turma, vocês também? O que é? Um momento onde eu não tem uma linha assim, ó, eu duvido de tudo, coloco tudo em questão. Mas tem algum momento assim, peraí, aqui parou, daqui não posso passar mais. A ciência é o meio que eu exercito isso. Qual que era o título da aula de hoje? O
pensamento cartesiano? Pensamento cartesiano não. Mas tinha uma palavra antes. Não anotaram, né? Viu como tem que anotar? A aula de hoje, ela falava do pensamento de Descartes, mas tinha uma palavrinha bem no início, chamado... Começa com R. Renascimento. Não, quase. Droga. Mas valeu a tentativa. RA. Racionalismo? Beleza, é isso aí. É a nossa capacidade racional, né? É a nossa razão. A razão é que é o limite de tudo. A ciência, a matemática, aqui que, né, o Descartes está segurando aqui, né, esse triângulo aqui, né? A matemática, a ciência, todas elas são meios, mas meios do exercício da minha capacidade racional, né? O que garante a subjetividade do ser humano é a sua razão, né? O uso da sua razão. É por isso que o Descartes é o chamado pai do racionalismo moderno, né? Essa é a ideia central da mentalidade moderna, de uma corrente filosófica, que é o racionalismo, tá? Deixa eu ver aqui. Então, o ponto onde eu não duvido mais é a minha razão. Exatamente. Eu não posso duvidar mais do que a minha razão pode me garantir. Tem uma passagem do discurso do método aqui que, né, vocês podem ler aqui, né, com mais atenção, né, mas a ideia é essa aqui. Adverti que, enquanto eu queria pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa, que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar. Julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Ou seja, esse é o grande princípio da filosofia do Descartes. Penso, logo existo. Ou seja, esse pensar é a atividade desse músculo, vamos dizer assim, né, que é a racionalidade humana, né? Ela precisa de um exercício. Por isso que eu gosto de imaginar o cérebro não como uma coisa parada, né? Mas o cérebro ele é como um músculo que precisa ser exercitado, né? Para poder desenvolver aquilo que de melhor ele tem. E esse exercício da razão é a dúvida. O método é o método da dúvida. Duvida de tudo, só não duvide da tua capacidade racional, tá? Vai chegar um momento que duvidar de tudo, vai ter um momento que eu preciso... Não, daqui eu não posso passar mais. É da minha razão, né? O que a minha razão permite aqui o critério, ali a linha divisória, né? O que cabe dentro da razão, eu aceito. Se não é racional, então não tem valor, né? Vejam, tudo isso pela capacidade racional. O Descartes não fez nenhuma experiência empírica, isso é uma coisa bem importante. A gente vai, na próxima aula, estudar um pouco sobre o empirismo, que é a outra corrente também do mundo moderno, que é muito forte também, tá? Talvez é mais conhecida até do que o racionalismo. Mas o racionalismo do Descartes é isso, né? O critério da verdade, do conhecimento, da ciência é até onde a razão consegue chegar, tá? Acho que eu coloquei aqui, não... Essas são mais informações só, né? Depois vocês podem olhar, né? Mas todas elas são citações aí do pensamento do Descartes. Pessoal, em virtude do nosso tempo, vamos encerrando por aqui, tá? Tem um filósofo alemão, né, que também se baseava nisso. Ele começa o método científico, pelo que eu vi. Alguma coisa Friedrich. Tem vários Friedrich na Alemanha, né? Tem o Friedrich Hegel, tem o Friedrich Nietzsche, né? Enfim, tem... Nietzsche. Isso. Mas assim, ó, o Nietzsche, ele já é um filósofo já do século XIX, final do século XVIII, aí, não, melhor, final do século XIX, tá? Ele já vai explorar, ele inclusive vai criticar esse racionalismo aí que o Descartes, por exemplo, é um grande defensor, tá? Mas a gente não vai ver o Nietzsche aqui nesse bloco do terceiro ano. Talvez a gente veja isso lá no quarto ano. Mas, enfim, em algum momento a gente pode explorar um pouquinho mais, né? A gente vai dizer que essa força toda, essa crença toda que o Descartes, por exemplo, que é um dos racionalistas, né? Essa crítica que o Nietzsche faz a todos os racionalistas, né? Quando você maximiza a razão, aquela velha história, né? Imagine um pêndulo, né? Um pêndulo pêndulo de um relógio, né?
se você maximiza ele demais para um lado só, Eric levanta o pêndulo demais para um lado só, e o oposto da razão seria a sensibilidade, né? Se você eleva o pêndulo só para o lado da razão, você perde a sensibilidade, né? E aí toda a possibilidade, por exemplo, que as artes têm na vida da pessoa, elas se reduzem, né? Ou tentar racionalizar a arte é uma coisa que a gente poderia fazer também, a gente tem como experimentar isso, né? Vocês sabem, eu vou dar um exemplo, né, de racionalismo muito forte, né, no campo das artes, né, que é o Beethoven. Vocês sabem, né, já ouviram falar do Beethoven, né? A música mais linda, é considerada uma das músicas mais lindas da história, que é a Nona Sinfonia de Beethoven. Ela foi composta pelo Beethoven no período em que ele estava surdo, ele não ouviu a música. Ele pensou toda a música primeiro. Olha que coisa interessante, né? Ele conseguiu fazer toda a música na cabeça dele. Ele nunca ouviu a música, mas ele sabia a música, porque ele, enfim, ele não nasceu surdo, ele ficou surdo, né? Mas ele sabia o tipo de som que ela ia emitir, né? Aquelas notas. Então ele escreveu toda a música sendo surdo. Fez toda ela na razão. Tá? Esse é um exemplo fantástico, né? Mas é um tipo de arte, né? Que não é, por exemplo, a arte que o Nietzsche defende, por exemplo. Mas enfim, isso é uma outra história. Tá? Pessoal, era isso de minha parte. Alguma pergunta, algum comentário mais que vocês gostariam de fazer? Muito bem. Se não mais, eu vou aqui. Deixa eu voltar lá para a apresentação, parar na apresentação. Ok. Pessoal, algo que vocês gostariam de comentar, de falar mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Não. Certo, gente? Se não mais, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, a participação de vocês. Hoje já tivemos uma participação um pouco mais de alguns estudantes a mais, né? Isso é sempre muito bom, né? Porque quebra um pouco, né? Esse desejo que alguns professores têm, eu sou um deles, né? De falar, de estar proferindo sempre, né? Aquilo que sabe, né? Mas eu espero que vocês sejam bem cartesianos aqui, né? Naquilo que eu falei e duvidem daquilo que eu falei também, né? Mas não só duvidar, mas irem atrás, né, de novas informações, novos conhecimentos, né, que certamente isso que vai fazer com que vocês aprendam mais, né. Não vai ser só eu falando aqui que vocês vão aprender, tá bom? Eu vou estar liberando aí um questionário, tá dando um temporal agora aqui, um questionário objetivo essa semana para vocês responderem, tá? Para quem não terminou ainda o questionário da semana passada, acho que ele deve estar fechando hoje ou amanhã, não lembro que dia que eu coloquei a data agora para o encerramento. Procurem manter as atividades em as leituras também. Tem mais leituras sobre Descartes, né? Eu botei um capítulo de um livro, um material que o professor Felipe ainda tinha disponibilizado para vocês, né? Sobre, não para a turma de vocês, mas para o terceiro ano, né? Que ele produziu, que eu achei bem interessante, né? Eu já deixei disponível para vocês também, tá? Acessem os materiais do Moodle, qualquer coisa, entre em contato comigo. Certo, gente? Deixa eu interromper a gravação, então, por hoje era isso.